O nome dele está ganhando força lá no Corinthians. É quase que inevitável. Um time fica sem técnico, ele vai dormir sonhando ou tendo pesadelos com o Diniz. Todo torcedor tem aquele medo de que o Fernando Diniz seja contratado para o seu clube. E o Corinthians vive agora essa expectativa. O nome do Fernando Diniz está ganhando sim espaço lá dentro do Corinthians, uma que o Marcelo Paes gosta muito dele, desde a época do Fortaleza. E aí quando você tem o apoio do diretor de futebol, fica, né? Fica nessa, fica a possibilidade fica maior. O nome do Fernando Diniz está ganhando corpo dentro do Corinthians, a situação é essa. Eu vou trazer tudo para você como isso está funcionando. Não esquece de se inscrever, deixar o teu like e vem acompanhar tudo o que acontece no Corinthians. Com a saída do Dorival Júnior, o Corinthians aí está articulando de forma tardia a contratação de um novo treinador. O Marcelo Paes ontem, após o jogo, né, após as manifestações da Gaviões, a torcida manifestou-se contrário ao que está acontecendo no clube por parte do treinador e também foram manifestações direcionadas aos jogadores. Manifestou-se contrário à forma como o time está jogando e isso no Corinthians é muito forte, né? Depois do jogo, ainda na arquibancada, a torcida demonstrou insatisfação e saiu da esfera do campo, foi até o estacionamento, a torcida ficou lá perturbando também no estacionamento, fazendo a manifestação. E a Gaviões é isso, a Gaviões é uma torcida muito ativa dentro do Corinthians e as declarações fortes do Alê, do presidente da Gaviões, contra o trabalho do Dorival, contra a atitude dos líderes da equipe, contra dizendo inclusive que é claro que o Dorival foi para a rua por conta dos jogadores, que os jogadores derrubaram o treinador. Pois bem, é uma situação insustentável, acabou que Dorival foi embora. Na coletiva, o Marcelo Paes proferiu essas palavras, dizendo que o Dorival tinha sido demitido, que foi um comum acordo, que eles estavam de bem, que foi tudo muito amigável a rescisão, e que só a partir daquele momento o Corinthians iria pensar num novo treinador. Então fica aí no mínimo, você acha questionável essa situação? Você demite primeiro, depois vai pensar em outro treinador? Porque a gente viu aí recentemente outros clubes já tendo um treinador reserva, vamos dizer assim, um treinador substituto, né? Antes de demitir o treinador titular. Né? Então, o Flamengo é um bom exemplo. O Felipe Luiz foi para a rua, no outro dia o Carequinha estava lá. Então, questionou-se um pouco a honra, né, nessas negociações. Pô, tá negociando com um time que tem treinador, né? Então o Carequinha ficou aí meio mal visto e tal. Porém, quando isso acontece ao contrário, porra, você demitiu seu treinador e ainda não tem um plano B, ainda não tem um substituto. Fica parecendo que você é meio amador, né? Eu já disse aqui outras vezes que o Marcelo Paes tem uma atitude meio amadora, né? Quando ele foi a público, por exemplo, dizer que o André não tinha preço de mercado porque lá no Transfermarkt não estava estabelecido o valor. Então isso para mim é uma coisa um pouco inaceitável, sabe? Tipo, você fica assim, pô, será? Será que era isso mesmo que devia ter falado? E agora, novamente, o Marcelo Paes vai na coletiva e diz que o Corinthians ainda não tem nem plano para um novo substituto. Está indo atrás agora. Né? Então, é um negócio meio que a cara do Diniz. Né? Chegar quando a coisa está pegando fogo e começar o serviço dele. Né? Tá muito com a cara do Diniz. Esse substituto tem muito a cara do Diniz. O Marcelo Paes está ao lado do Diniz nessa situação, está tentando trazer o Diniz. Essa é a informação de dentro do Parque São Jorge. O nome do Diniz tem ganhado muita força e eu quero saber de você o que você acha do Fernando Diniz. Se você não gosta muito, é bom que se acostume um pouco, tá? Porque assim, a gente foi dormir sonhando com o Felipe Luiz, Galhardo, e acordou com o Fernando Diniz puxando o teu pé, né, no meio da noite. Então, porra, é complicado. Mas talvez tenhamos que se acostumar com isso. Talvez o mais forte nome hoje para assumir o Corinthians se chama Fernando Diniz. Você sabe que tudo pode acontecer, né? De uma hora para outra pode acontecer alguma coisa, pode chegar com um nome para substituir o Dorival. Mas, enfim, hoje o nome mais forte dentro do Corinthians chama-se Fernando Diniz. E o Marcelo Paes é o principal responsável pela busca de Fernando Diniz para o técnico para ser técnico do Corinthians. O executivo gosta muito do treinador,
desde quando trabalhava no Fortaleza. Você pode ser envolvido por essa romantização do trabalho do Fernando Diniz, que é um trabalho bonito, um trabalho vistoso, toque de bola, posse de bola, o goleiro joga com o pé, e não sei o quê, não sei o quê, mas a verdade é que o Fernando Diniz não tem um retrospecto bom em Campeonato Brasileiro. Ele não é um treinador que ganha muito jogo, tá? Ele teve aí títulos nos últimos anos e tal, mas ganhar o jogo é complicado para ele. Ganhar uma quantidade grande de jogo, que é o que um time que está beirando a zona de rebaixamento acaba por precisar. Né? A urgência é ganhar os jogos. Para viajar lá para o Nordeste e ganhar o jogo. Vai jogar contra os times do Paraná? Tem que ganhar. Vai jogar contra a Chapecoense? Tem que ganhar. Vai jogar contra o Bragantino? Tem que ganhar. Tem jogos que tem que ter obrigação de ganhar. É aceitável perder para um Palmeiras, para um São Paulo, para um Internacional, mas tem muito jogo que o Corinthians não pode deixar de ganhar se quiser sair dessa situação. E o Fernando Diniz talvez não seja o cara apropriado para esse momento. O Fernando Diniz tem 222 jogos no Brasileirão, 84 vitórias, 53 empates, muito empate, e 85 derrotas. Ele tem mais derrotas que vitórias no Campeonato Brasileiro. É dificílimo defender a vinda do Fernando Diniz, porém, ela pode estar acontecendo. Tá? Ela pode estar acontecendo com esses 45,8% de aproveitamento, que é o que ele tem no Campeonato Brasileiro, ele pode estar se credenciando a treinar um dos maiores clubes do país numa situação complicadíssima, tá? É isso, a informação é essa, Fernando Diniz, próximo de se tornar o treinador do Corinthians, e resta saber se isso vai se concluir. Você está torcendo para a conclusão dessa negociação? Aceita de bom grado o Fernando Diniz? Ou você tem aquela pulguinha atrás da orelha, está torcendo aí para acontecer alguma reviravolta? Porque hoje o nome mais forte é o do Fernando Diniz. Mas a gente sabe muito bem como funciona o futebol. Amanhã pode aparecer outra oportunidade. E qual a sua expectativa? Você quer o Fernando Diniz? Quer o sucesso dessa negociação? Ou você está na esperança de que o mundo do futebol dê aquela velha girada e caia outro treinador no nosso colo? Se você segue o Timão, acompanha as principais notícias e novidades, aqui é o seu lugar. Não esquece de deixar seu like, se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. E vai Corinthians!